Tem uma frase legal que uma vez eu ouvi que é o seguinte: dólar é aquele negócio, quanto mais ele sobe, mais fica caro, mais dá vontade de comprar, né? Então acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que é interessante, né, que o investidor tem que pensar da seguinte forma: ele pode ser um profissional liberal, ele tem que delegar isso para um profissional, né, um gestor profissional. Alô, galera, estamos começando aqui mais o Fundo do Baú, tá? Eu sou Pedro Barbosa, host do podcast, né? Tenho mais 10 anos de assessoria de investimentos, né, no mercado financeiro. Aqui do meu lado, Marcos Saravalli. Se apresenta um pouquinho, Marquinhos. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Bom, eu sou o Marcos Saravalli, sempre sou, acho que é aquele chato de plantão, né? Então esse é o meu trabalho aqui no podcast de hoje. É o famoso bad cop, né? Fala aí. E hoje, cara, a gente tá com o engenheiro do ITA aqui, cara. Cuidado, tem que ter cuidado que vai falar, hein? Vou deixar ele se apresentar, tá? Hoje o fundo do baú é 20 Partners, né? Vou deixar o Thiago Freitas se apresentar um pouquinho, pra gente poder bater esse papo aí, principalmente pro investidor final aí. A gente tem 3 orgulhos nacionais, né? O ITA, Embraer e Thiago Freitas. Ah, garoto! Então vamos a ele, né? Thiago Freitas. Tudo bem, meu amigo? Bom, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. Me apresentando, né? Sou Thiago Freitas, trabalho na 20 Partners, faço parte de uma equipe que faz gestão de fundos de investimento, sou responsável pela parcela de juros e câmbio. Antes da 20, eu estou na 20 já há 11 anos, tá? Antes da 20 eu passei pelo Banco BTG Pactual, pelo Banco Pan, tá? Sou formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e tenho mestrado em Economia pelo INSPER. Ou seja, bom, né? Por favor, faça perguntas inteligentes. E depois no final do podcast eu vou revelar também um segredo. Ah, é? Né? Mas não vou falar agora. Quero só saber. Porque você economista, sabe, economista tem ciúme, né? Inveja, né? Do engenheiro. Ah, é? Você tá ali anotando a lousa, o engenheiro já fez o exercício, né? Tá corrigindo, o professor fala assim, caramba, não tô anotando a lousa ainda, meu. Né? Sossega aí. Casa de engenheiro tem muita pilastra. Tiagão, só pra gente começar aqui e contextualizar a galera, você falou muito a questão de juros e moeda, né, que você trabalha, né, e às vezes para o investidor final, né, isso fica um pouco não palpável. Né? Como é que é essa influência, principalmente moeda, aí falando dessa diversificação? O que é essa influência para esse cara diretamente, ali na vida dele, algo desse sentido? Olha, para o investidor final, acho que vai influenciar. Então, isso tem até uma abertura nas contas do Banco Central, né? Principalmente a parte de viagem. Eu acho que esse é um exemplo, tá? Se o investidor está pretendendo viajar, mandar o patrimônio para fora, tem a questão de diversificação, tá? Eu acho que é interessante falar disso também. Questão da moeda, eu acho que é interessante, até a gente estava falando antes do caso da Argentina, a moeda desvalorizou muito, então às vezes pensar no patrimônio em dólar, com a moeda forte, ou em alguma outra moeda forte, acho que esse é outro ponto interessante para o investidor. Do ponto de vista do gestor, a gente pode usar isso de outras formas também, né? Então, lá a gente faz a gestão de 3 fundos, tá? Tem um 20 Valorem, 20 Retorno Real e 20 Equilíbrio, né? O Valorem, por exemplo, ele é ligado à parcela de inflação, tá? O benchmark dele é IMA B5, então tem um componente de inflação. A parte da moeda influencia na inflação também, tá? Então esse é outro ponto para chamar a atenção. A gente viu aqui no Brasil, nos últimos anos, a desvalorização do real, tá? Isso acabou impactando a nossa inflação, tá? Esse é outro ponto. A gente usa moeda dentro do portfólio, no caso, você acha que vai ter uma desinflação, eu posso vender a moeda, né? Eu posso vender dólar, comprar real. Isso é um exemplo. Tem gente que pode usar para fazer uma proteção, um hedge, vamos falar desse jeito, né? Então o investidor pode ter uma parcela, a gente pode fazer isso dentro de um fundo de investimentos também, comprado em dólar contra real, por exemplo. Você dá uma diversificada, tem uma parcela de proteção, né? A gente vê que nos momentos que tem aversão a risco aqui no Brasil, o dólar se valoriza muito, né? Então acho que pode ser visto dessa forma também, tá? E aí, em cima disso, você falando, vem aquela primeira pergunta, né? Principalmente de investidor final que gosta de saber mais um pouquinho, normal. Por que eu não faço isso sozinho? Né? Porque eu não trabalho um hedge, uma proteção sozinho. E como assessor, eu vejo que tem gente que se arrisca a fazer e geralmente não dá muito certo, não. Então, tem uma frase legal que uma vez eu ouvi que é o seguinte: dólar é aquele negócio, quanto mais ele sobe, mais fica caro, mais dá vontade de comprar, né?
Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que é interessante, né, que o investidor tem que pensar da seguinte forma: ele pode ser um profissional liberal, ele tem que delegar isso para um profissional, né, um gestor profissional. Então, em determinado momento, um gestor profissional ele pode estopar uma posição se der errado, ele pode aguardar um pouco mais, tentar acertar um timing, ele pode aguardar um determinado indicador econômico sair, talvez faça sentido, né? Talvez mudou alguma coisa no cenário e ele está antenado ali, de olho naquilo, pode tomar uma decisão mais rápido, tá? Então, acho que é interessante isso. Não só no caso de moeda, né? Eu acho que nos investimentos em geral é bom delegar, tá? Para que o investidor ele foque lá na fonte de renda dele, né? Pode ser um profissional liberal, por exemplo, e delegue isso para um profissional. Acho que é mais ou menos por aí, tá? Tem uma pessoa que está de olho só naquilo, né? Muito bom. Vamos começar já a bucha aqui das perguntas. Isso é contigo. A bucha das perguntas, mas vamos começar por um caso simples, que até a gente estava falando aqui sobre... Não sei se tem paralelo assim, mas, por exemplo, vamos pegar o caso do SVB. Todo mundo, depois que acontece, fala assim, mas o erro foi tão simples, né? Parece que foi um erro ali jogando a culpa ali numa gestão ali de risco, de juros, de moeda, descasamento e tal, né? Mas o inverso também é verdadeiro. A gente conhece no Brasil muito cenário de inflação de juros, mas é aquela pergunta, parece até que é fácil ganhar dinheiro com juros, né? Aqui no Brasil. Enfim... Que tipo de aprendizado que a gente tem aqui no Brasil? Então, eu lembro que quando a Selic estava 2%, depois que passa também tinha muita gente que criticou. Agora está em 14%, 13,35%, tem muita gente criticando, né? Mas como, de fato, um gestor ganha dinheiro, né, com um cenário de juros aqui no Brasil? E é um cenário, de novo, extremamente volátil. Acho que talvez não só por ser... aluno do ITA, mas acho que fazer gestão no Brasil, você consegue fazer gestão em qualquer lugar do mundo, né? Parece até ser fácil, né? Quando você vai para outros lugares, né? Quando tem uns juros de 2 que vai para 3, você fala, para de reclamar, né? Eu tava com 2, foi para 14, né? Não, legal, boa pergunta. Para ganhar dinheiro com juros, não só com juros, acho que qualquer ativo, né, tem que ter um componente de antecipação. Sim. Tá? Então, acho que esse é o detalhe, né? Tem que ter um componente de antecipação. Senão, depois a gente vai estar só olhando o retrovisor e contando uma história que já passou, né? Então, primeiro ponto é esse. Vou dar um exemplo aqui, né, de algo que parecia fácil e se tornou difícil, né? Então, teve o exemplo aí do Silicon Valley Bank. Exato. Parecia uma coisa tão simples, né? Isso. Mas olha só que coisa curiosa. Aqui no Brasil mesmo aconteceu o seguinte, o juro subiu muito, né, saiu de 2% a Selic para 13,75%, então vários investidores olharam para um ativo, crédito, do ponto de vista macro, e falaram, legal, o retorno esperado daquele ativo melhorou muito, mamão com açúcar, vou correr para lá, né, o retorno esperado aumentou, então eu tenho mais retorno para aquilo, por que não colocar meu dinheiro lá, né? E a priori parecia uma boa decisão, no entanto, do ponto de vista de risco, com o juro subindo, a despesa financeira das empresas aumentou e, além disso, a demanda agregada, né, vai diminuir, né? Esse é o efeito do juro na economia. Então, a demanda agregada, que é a fonte de receita, vai cair também. Então, na verdade, o risco piorou. Não é que só teve uma melhora do ponto de vista de retorno daquela classe de ativo. Então, agora que já passou isso também, a gente vê e olha para trás e fala, mas... parecia ser meio óbvio, né, que ia ter eventos de crédito. Eventos de crédito são naturais, né, principalmente num aperto monetário, uma normalização monetária, de forma que ocorreu aqui no Brasil, que foi muito intensa, num espaço de tempo muito curto, né? Então tem aquele lag da política monetária, tem muito juro que foi dado no passado, que agora está começando a fazer efeito na economia. Sim. E talvez faça efeito de forma muito intensa, né? Então, eu acho que tem um componente de antecipação, é esse. Tem outra coisa que a gente tem que ficar de olho nos detalhes, o caso do crédito é esse, tá? Parecia muito bom, mas na verdade não era tão bom assim, o risco também aumentou. E o que a gente tentou fazer nos fundos esse ano foi mais ou menos isso. Desde o final do ano passado, a gente estava de olho nessa parte de crédito, tá? Então, do ponto de vista macro, às vezes a diversificação é interessante, não é só para falar aqui de diversificação para o investidor, porque às vezes ele tinha lá de fato um fundo de crédito ou um ativo de crédito e até sofreu porque o spread subiu, mas lá no nosso caso a gente, do ponto de vista macro, olhando o crédito, tomou uma decisão que era, o juro parece que subiu muito,
teve um componente de antecipação. A gente estava com a posição aplicada que a gente montou no final do ano passado, que agora está nos jornais aí. O Banco Central tem que cortar os juros, talvez corte em agosto, etc. e tal, né? Agora está a equipe do executivo também cobrando isso, mas eu acho que esse é o diferencial, é o componente de antecipação, né? Eu dei o exemplo aí no caso de juros. Sim. Eu até ia fazer uma pergunta pro Pedro também, o Pedrão ainda mais focado que o nosso entrevistado, mas assim, aí utilizando as minhas palavras, parece que de 2019 para 2021 entrou muita gente na Bolsa que não, na minha opinião, não deveria estar na Bolsa. Ou seja, não está treinada, não está educada, né? Ou com posições menores, com certeza menores. E a pergunta para vocês será que no crédito também não aconteceu a mesma coisa? Ou pessoas que não deveriam estar no crédito achando que era outro tipo de fundo? Ou os gestores talvez, né, quando está, né, num mar mais plano, fala assim, beleza, meu fundo aqui é um high yield. Aí depois começa a cair, não, na verdade é um high risk, né? Então, eu acho que talvez o processo de educação no crédito também precisa ser feito, né? Porque muita coisa foi vendida ali talvez como um pós-fixado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Acho que, então a minha provocação será que tem muita gente que está no crédito, pessoas físicas, até mesmo gestores, que não deveria estar, ou deveria estar com uma posição diferente ou mais diversificada, porque é um aprendizado mesmo, né? Acho que não só fundos de crédito, mas a gente vê, eu brinco que tem uma frase que eu digo, o pessoal me cancela nas redes sociais, mas eu digo que tem... Você gosta, hein, Marco? Você gosta. Eu brinco que tem FDICs hoje que são disfarçados ali, que são nomeados como fundos imobiliários, mas na verdade é um FDIC, né? Então assim, comprou muito risco, mas está empacotado ali como fundo imobiliário. Então essa é a minha provocação, né? Como está essa alocação da pessoa física final, desse education, né? Esse aprendizado realmente nesses fundos de crédito nesse momento, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O investidor ele tem que saber que tem risco, né? Eu acho que é até engraçado, né? Tem gente que fica falando de vol de fundo de crédito, né? Vol de fundo de crédito é uma coisa um pouco estranha, né? Porque a gente não tem um mercado tão líquido assim para você ver o spread variando tanto aqui, né? Ou títulos que são todos pré-fixados, você vê uma volatilidade de curva de juros, né? Então, eu acho que é interessante o investidor entender de fato o que é um risco de crédito, né? É muito legal ter lá uma cota de um fundo que vai tudo muito bem, né? Aquela linha reta, e depois recebe uma marcação para baixo, né? Um default. Exato. E ele tem que saber que ele está correndo esse risco. Eu acho que é interessante. Infelizmente, tem momentos, no caso que estão acontecendo agora, né? Que mostram um pouco disso. Eu acho que é igual o caso da renda variável. Eu acho que muita gente teve um fluxo muito grande quando a Selic caiu aqui no Brasil, da época do ex-presidente Michel Temer para cá, com teto de gastos, etc. Então, vários investidores que não conheciam a classe de ativo foram para a renda variável. Eu acho que esse é um ponto, é verdade, não conheciam a classe de ativo. Eu acho que alguns investidores que sofreram, isso aconteceu, teve até uma reportagem na Bloomberg, não só no Brasil, lá nos Estados Unidos também, lá fora. Pessoal que estava machucado com renda variável e com títulos soberanos, né, que estava aplicado lá nos Estados Unidos, o pessoal faz uma carteira 60-40, né? Então o pessoal que se machucou com isso saiu disso e correu para o crédito. Então eu acho que isso aconteceu aqui também, né? Acho que teve um investidor aí que estava um pouco machucado com ativos de risco que correu para o crédito e talvez não soubesse de antemão o risco que ele estava correndo, né? Tem outra coisa também interessante, que às vezes o investidor pode pensar, tem determinado ativo, tem uma determinada duration, um vencimento, aí às vezes é apresentado para ele 2 ativos com a duration parecida, um tem uma taxa maior que o do outro. Ele fala, mas por que eu vou dividir? Vou colocar tudo nesse aqui que tem a taxa maior, muito melhor, né? Mas ele tem mais risco, né? Eu acho que o investidor não estava meio que por dentro disso. Acontece esse tipo de evento, acho que tem que saber o risco que está correndo. Isso que você falou é verdade também dos FIs, né? Tem muito FI, tem FI de tijolo, né? Eu acho que aí tem que fazer uma análise diferente. Tem os FIs de papel, que são fundos de crédito mesmo, com essa casca FI. Tem que saber o risco que está correndo. Eu acho que é exatamente isso. E só complementando, né? Que aí a gente pegou isso muito na carne, né? Principalmente o assessor ali. Acontece muito da velocidade. Acho que o Thiago falou bem sobre isso, né? A velocidade que as coisas aconteceram no Brasil. Então você tem um spike aí de 2 para 14, né? E essa migração realmente para esse ativo que aí a gente
trago a culpa ali para a assessoria também tem que trazer a culpa, que muitos, até pela precocidade na assessoria, né? O assessor saiu, o último levantamento da AWZ, né? Eram 22 mil assessores, né? Então sai 2, 3 anos de 10 mil para 22 mil, enfim. Você traz como, vendendo esse crédito como aquela renda fixa básica, né? De só ver aquele aumentando. E uma coisa que aconteceu, que no primeiro momento você fica até um pouco assim, chateado, mas depois você começa a entender e fala, vamos levar isso pro lado bom, que foi a regulamentação para ser marcado a mercado os investimentos. Cara, foi muito bom. Não foi ruim, foi bom. Você sofre ali um pouquinho, 2, 3 meses com um cliente, claro, óbvio, né? Mesmo você antes antecipando e falando, mas você começa a entrar no game real, entendeu? De mostrar pro cara como é que é feito. Então, esse ponto vem muito da educação, realmente. Uhum. Então, se você for ver começo aí das principais corretoras independentes, Brasil, XP, ela começou com educação em 2001 pra caramba, né? Era aquele curso básico, aprende a investir na bolsa, enfim, aquelas questões todas, mas os outros também. E depois, quando o business foi mudando, ou seja, essa educação só serviu para diminuir ali o CAC e ele colocar dentro dos escritórios, talvez essa educação tenha ficado um pouquinho de lado. E hoje volta a ser muito também, principalmente pela capilaridade aí de rede social, enfim, que tem muita coisa que tem que ser filtrada também, né? Então, assim, esse crédito, essa levada de crédito, eu acho que é até um pouco mais perigoso que a bolsa, tá? A bolsa você tem um conteúdo também muito mais, talvez, difundido, e o crédito é difícil pelo que foi apresentado pro cara no primeiro momento, que era uma renda fixa, que era você tirar essa mística do cara, entendeu? Ele fala assim, pô, agora eu tenho um avô, eu olho um avô ali, e aí você tem que fazer várias associações, por exemplo, com o apartamento do cara, né? O apartamento do cara, se ele for cotar, se não tiver ali alguém para pagar, ele também sofre, né? E aí você começa a vir pro básico, né? Que a renda fixa é a regra que é fixa, não é, enfim, a rentabilidade. Então, e o Thiago falou um ponto muito importante. Era essa decisão. Tinha lá uma empresa com risco de crédito tal, outra com risco de crédito tal, a taxa era maior, o cara socava na taxa maior, entendeu? Não tinha essa questão, vamos dividir pelo risco de crédito. Quem tinha, olhava melhor. E aí você vinha, pô, tem papéis aí que estão acontecendo coisas que eu não preciso nem dizer, mas, pô, era rate AAA, então, assim, pô, o governo tá por trás de alguma forma, então vambora. E acaba dando essa experiência pro cliente, né? Não que, pô, default não vai ocorrer, vai. Mas essa experiência do cliente, se você, pô, pega mais de 10% da carteira do cara e soca nesse ativo, você vai sofrer em algum momento. Acho que isso é bem normal de acontecer se você não sabe passar para o cliente final da forma correta, né? Isso vem muito de atendimento realmente. Uhum. E desses profissionais também terem essa capacidade de evolução, de estudo, né? Praticamente. Né? Então essa é a minha linha aí para esse acontecimento. Né? Caramba, você foi mais polêmico que eu, né? É bom isso, né? Não, mas a gente tem que admitir, é porque é a maturidade da profissão também, né? Você tem aí, pô, isso aí, profissão, 15 anos pra cá que a gente fala mais de assessoria, né? Isso, é difícil você pegar um assessor e falar que ele era assessor, ele era consultor antes, investimento, assessor com mais de 15 anos. Difícil você falar, não, eu sou assessor mesmo, sempre fui assessor, não. Era consultor, era outra coisa, mas não era assessor mais de 15 anos. Mas, claro, eu queria só fazer um adendo. Acabei não. Ele que é do Ita. Não, que isso. Mas eu acho que tem outra parte também, que é o seguinte, às vezes o cliente ele cobra muito, que às vezes ele tem uma carteira diversificada, ele quer que todas as classes de ativo que ele tem ganhem dinheiro, né? E aí ele tá olhando lá um CDB de um banco, um crédito marcado na curva, e ele fala, pô, aquilo lá ganha todo dia, então coloca tudo naquilo. E aí eu acho que talvez o cliente tenha uma influência no assessor, né? Eu acho que tem que talvez considerar um pouco disso. E o assessor, uma hora, ele acaba falando, cedendo. Beleza, cedendo. Acho que é isso. Que a beleza da diversificação é que você não vai ganhar em todos, em tudo, né? É mais ou menos isso que a gente faz na gestão dos fundos lá que a gente olha, tá? Eu acho que isso é um ponto interessante. A gente tenta diversificar. O que a gente faz no processo de gestão nosso lá? A gente constrói um portfólio. Então tem posição nossa que o retorno esperado dela é negativo, né? Mas é que ele encaixa lá dentro. O retorno esperado é negativo. Vou dar um exemplo aqui, o tal do seguro, né? Uhum. Tem muita gente que fala, é importante ter um seguro no portfólio, né?
Não, o retorno esperado de um seguro é negativo. Quem ganha dinheiro com seguro é a seguradora, que ela vende aquele negócio. Né? Tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça. É isso. Ela tem que ganhar, né? Senão fica ruim pra mim. Imagina. Esse é o detalhe, né? Mas é isso. Tem que diversificar. E a diversificação implica que uma hora você vai perder uma classe de ativo, outra hora vai ganhar em outra. E é isso. Tem que olhar como vai ser a volatilidade do portfólio no longo prazo e o retorno. E quando a gente tá gravando esse podcast aqui num segundo trimestre desse ano, de 23, a gente tá vendo muito problema em crédito. Acho que tem um pouco de Americanas, tem um pouco de... Vamos falar de política, vamos falar de... Mas você como gestor, assim, quando você chega à decisão, fala assim, puta, esse ativo aqui tá barato. Vamos pegar aqui a ação que acho que a gente entende mais fácil, né? Assim, a Petrobras estava 100 e hoje está, se não me engano, R$50. Pô, preciso analisar. Mas o gestor ali de crédito, pô, será que realmente tá na hora de ir para a rua para aumentar a exposição, ver bons ativos, comprar? Ou, pelo contrário, ainda a gente pode ver muito problema pela frente ainda? Acho que tem um cenário ainda, como você falou, despesa financeira ainda alta, estrutura de capital, a empresa captando mais caro, né? Sim. Não, legal. Lá nos fundos que a gente olha, a gente trata o crédito de forma macro. Né? Então, sim. Eu não tenho opinião micro, eu tenho opinião macro. Agora, tem algumas informações legais. Né? Se você pega lá no site da Ambima, por exemplo, a Ambima divulga umas curvas de crédito, então aquilo é um agregado, tá, de média e de spread. Então tem lá, ela faz uma divisão por duration e faz uma divisão por rating do emissor. Tá? A Ambima tem isso. O que a gente vê é que, olhando em termos históricos, né, parece que os papéis AAA, tá, abriram mais spread comparado com AA, comparado com A. Né? Talvez isso é uma implicação, talvez os gestores de fundos dedicados a crédito precisaram vender ativos, tá, e tinha uma demanda melhor pelos AAA. Né? Na hora de você fazer caixa, tá tomando resgate, etc. e tal, você tem que vender aquilo que tem comprador. Né? Sim. E no preço que o cara quer, né? Senão você não sai negócio. Então parece que, olhando de forma agregada AAA, tem coisa interessante. Parece que ele andou mais do que os outros, né, em termos históricos. Né? Então essa é uma evidência, olhando esses dados da Ambima, por exemplo. Tá? Agora, a gente falou de renda variável também, foi o exemplo que você deu. Vou dar um outro exemplo, tá? Do ponto de vista de juros. Tá? Sim. A gente montou uma posição aplicada em juros, tá? No ano de 2024, no ano que vem. Tá? O pessoal chama de FRA, tá? É um FRA de juro nominal. Olha só como é que a gente tomou a decisão. Tem vários itens, vou enumerar alguns. A gente, quando montou a posição, olhava a taxa desse FRA, ou seja, da taxa de juro no ano de 2024, estava em 12,7%. Né? Naquela época, o relatório Focus do Banco Central estava lá mostrando uma inflação esperada para o ano que vem, de 2024, de 3,7%. Tá? De lá para cá, as coisas andaram, a expectativa subiu de inflação, a curva de juros mexeu, mas estava em 12,70% e 3,70%. Um menos o outro dá o 9% de juro real ex ante, que os economistas falam. Pô, parece juro alto pra caramba, né? Sim. 9% de juro real, você pega as NTNBs aí, estavam na faixa de 6,5%, a mais longa, né? A gente falou, pô, parece que está muito alto essa taxa de juro real aí, né? Esse é um item. Além disso, alguns indicadores antecedentes, né, que o Banco Central também olha, estavam dando uma piorada. Outro item. Mercado de trabalho, né? E tem que olhar a contratação, tem que olhar a taxa de desemprego. Né? Parece que está aquecido, mas começou a desacelerar na margem, como os economistas falam. Então, mais uma coisa ali. Mercado de crédito. Começou a empresa quebrar. Empresa grande, empresa pequena, tá? Aquele número de recuperação judicial começou a subir. Então, a gente tem vários itenzinhos ali que estão falando, pô, a atividade está desacelerando mesmo, é o que o Banco Central queria, e parece que esse juro real de 9% ex ante aqui, olhando o ano de 2024, estava muito alto. Então, a gente aplicou essa taxa. Esse é um exemplo. Hoje, entrando no mercado de crédito, por exemplo, do ponto de vista micro, não é muito a minha praia. Mas eu imagino, olhando os dados agregados da Ambima, que deve ter coisa interessante. Na parte de renda variável tem outra questão. Posso interromper? Claro. Só para ilustrar aqui, então, a hora que vocês tomaram a 9%, hoje está quanto essa taxa? A gente aplicou a 9% real, isso fechou muito. Né? O FRA estava 12,70, hoje está mais ou menos 11%. Tá? Então, só essa taxa nominal fechou 170 bips. Tá?
de dezembro para cá. Aqui vai outro ponto. A gente veio aumentando a posição, às vezes o mercado ia contra. Às vezes o investidor pessoa física vai falar, pô, o negócio está piorando aqui, eu vou ficar quieto. Às vezes no momento que tem muita euforia ou muito pânico, talvez é hora de você fazer alguma coisa. No nosso caso, aí no exemplo dado, estava com muito pânico. Sim. A gente aumentou um pouco a posição. Outro caso aqui, outro exemplo de como é interessante delegar a gestão para um profissional. E só uma última pergunta em relação a essa operação aí. Que eu já aproveito porque eu já faço uma consultoria aqui, né? Mas aí, e qual que é o momento exato que você fala assim, vamos zerar, vamos colocar no bolso? Olha, a pergunta é difícil, tá? Essa pergunta é difícil. Eu vou voltar no tempo, né? Porque a gente fez ela lá no final de dezembro. A gente não fez só ela, fez algumas outras. Sim. Né? A gente, por exemplo, ainda tem uma posição tomada em inclinação. Ou seja, na hora que o Banco Central começa a cortar, a curva de juros vai ficar inclinada. Né? Sim. Ao longo do ano passado, a gente tentou esse trade algumas vezes e estopou. Então, estou te respondendo que a gente já tentou um trade, deu errado, saímos fora, esperamos e agora aumentamos a posição, estamos com ele lá, continuando no portfólio. Na hora de zerar, olha, eu acho que aí a gente vai ter que ver o primeiro corte, vai ver o prêmio que tem na curva de juros, o que é a inflação esperada, esse negócio complicado, porque se a gente for ver o último movimento que teve na Selic, por exemplo, o Banco Central cortou, parou e depois voltou a cortar. Né? Então, ex-ante é muito difícil você saber. A gente vai ter que olhar a expectativa de inflação, como é que vai estar, dependendo, já vai ter realizado um ganho e vai olhar, pô, o cenário mudou, parece que a atividade está mais fraca, vamos aplicar de novo. Sim. Ou pode ser que a gente fale, pô, andou, colocamos no bolso, a atividade voltou, talvez o Banco Central tenha errado, ele vai ter que voltar a subir os juros no futuro. E você volta a tomar. É uma coisa difícil, né? E é algo móvel, né? Sim, então, as informações vão chegando, você vai tomando uma decisão. Sim. Tá? Mas o que eu quis responder com exemplo é que, eventualmente, a gente pode até zerar, se sair um dado considerando que a atividade está mais fraca ainda, voltar com a posição de novo. Né? Então, para mostrar a dificuldade que é determinar um preço de saída para uma taxa de juros à medida que as informações macro vão chegando. Tá? É isso. Maravilha. Muito bom. Moeda, né? Você falou de então. Você queria até, copiar a operação aí, mano. Faz isso não, mano. Thiagão do Ita. Entrando na parte de moeda, tá, Thiagão? Que isso influencia muito, né? Principalmente o investidor final, como a gente falou ali no começo. Aquelas perguntas clássicas, né? Como que tá, né? A gente teve aí esses dias uma declaração sobre o dólar, né? Principalmente aí do presidente da República, né? E como é que tá essa relação dólar-países, né? E aí falando também um pouquinho de real. Como é que você tá vendo isso? Olha, eu vou até fazer um parêntese aqui, uma digressão. Hoje a gente tem uma posição pequena comprada em dólar, tá? Mas olha só para contar do exemplo aqui da diversificação. A gente constrói um portfólio e ao mesmo tempo que a gente tem uma posição comprada em dólar, a gente tem uma posição vendida em inflação. É uma posição relevante vendida em inflação. Acho que o tema inflação está virando já eu estou vendo ele pelo retrovisor. Né? Então, legal, estou comprado em dólar, mas se o dólar cair, igual ele caiu aí, né? Se ele cair, no ponto de vista de inflação, vai ter um pass-through aí, sim, né? Sim. A inflação vai ser mais baixa. E eu estou vendido em inflação. E ao mesmo tempo, se tiver uma aversão a risco, né, que é um cenário que pode existir, vou até falar por quê, o dólar pode subir e vai proteger meu portfólio. Né? Então, essa é assim que a gente está construindo a carteira. Né? Esse é o detalhe. Sobre moeda, eu acho que tem que observar algumas coisas. Tá? Tem do mesmo jeito que eu falei que tem uma notícia boa de inflação, tem uma notícia boa de inflação porque as commodities estão caindo de preço. Né? Então, a gente vê aí, até hoje, o minério de ferro caiu bastante, né? No ano de 2023, as commodities, de maneira geral, caem bastante. Quando a gente olha o índice do aluguel, lá, os IGPs, né, o GPM, né, a gente olha o IGPM, tá negativo, né, tá caindo. Você olha a abertura do IGPM, a parte de commodity lá tá despencando. Preço de soja despencando. Né? Pô, só notícia boa de inflação, né? Tá tudo caindo de commodity. Do ponto de vista da moeda é ruim. Tá? Então aqui vai um contraponto já. Sim, né? sim. Quando a gente olha os termos de troca, né?
deve talvez ter uma demanda menor pelas commodities que o Brasil produz, né? Todos os países, exceto China e Japão, subiram os juros no mundo, né? Então as commodities vão ficar menos demandadas, o preço de commodity está caindo, vai ser um crescimento menor no ano, né? Então a moeda teria que sofrer, né? Esse é um ponto de atenção. Tem outro ponto de atenção também ligado a essa parte de commodity aí, que é a questão fiscal, né? Muita arrecadação que teve nos últimos anos, né, da época do ex-ministro Paulo Guedes, a arrecadação recorde estava ligada a commodity, tá? Então tem uma notícia boa de inflação que cai, commodity cai, inflação cai. Do ponto de vista de moeda não é tão boa assim, tem que ter atenção. Do ponto de vista fiscal também não é tão bom assim, tem uma piora da arrecadação, exatamente. Sim. E aí tem um outro ponto, tem muita gente que pode falar, pô, mas não vou comprar dólar agora porque tem um carrego muito alto, né? De fato, é um carrego alto, né? Tem que ver como é que constrói um portfólio aí, né? Talvez você quer um trade de moeda, para qual que é o prazo aí? É longo prazo? Você vai ganhar o carrego, né? A gente está com a cabeça lá de curto prazo, um pouco mais pessimista em termos de crescimento, quando a gente olha lá para fora. Então, ter uma posição pequena comprada em dólar casa bem com o portfólio. Por que isso? Completou um ano a primeira alta de juros lá do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, sim, né? E os bancos já começaram a quebrar lá, né? Então, olha que coisa engraçada, né? Ainda tem um lag da política monetária, né? Não deu tempo ainda desse juro fazer efeito na economia. 12 a 18 meses, né? O prazo que os economistas falam para a primeira alta de juro começar a fazer efeito. Então, por que a inflação começou a dar uma desacelerada? Não é o juro ainda, né? O que a gente pode imaginar? Talvez as economias são muito alavancadas, as famílias são muito alavancadas, as empresas são muito alavancadas. Então, olhando do ponto de vista do nível de taxa de juro, talvez a gente não precisa ter um nível tão alto da alavancagem, e além disso, tem que se lembrar que o processo de alta de juros foi muito intenso e num prazo muito curto de tempo. Então a economia, talvez, de um país, ela não tem tempo suficiente para se ajustar. Então a gente está vendo os primeiros casos, né? Só lembrar, lá no Reino Unido também, no ano passado, a gente teve problema com aqueles fundos de pensão. O juro subiu muito rápido, lá também teve problema com o fundo de pensão lá na Inglaterra. E agora o banco quebrando nos Estados Unidos. Então, olhando para isso aí, a gente fica um pouco receoso, né? Gosta de ter uma posição pequena comprada em dólar, casa bem com o portfólio, né? Eu acho que tem que... tem outro fator positivo para o real também, a questão do arcabouço fiscal, enfim. Eu acho que esse período atual, ele tá engraçado porque eu falei de moeda aqui, dei vários exemplos, vários pontos para você comprar dólar e para você vender dólar, né, contra real. Isso está curioso também, porque se você for lá no mercado de trabalho nos Estados Unidos, a economia, a atividade econômica nos Estados Unidos tem a mesma coisa. Então, um monte de informação para você falar, pô, preciso de mais juro, e para você falar, chega, tem que cortar. Né? Então, eu acho que esse período atual, dada essa dispersão de dados que a gente está vendo, está sendo até representado na cota dos fundos multimercados pela dispersão dos retornos. Né? Nesse ano aí, se a gente for olhar no ano de 2023, tem fundo que está muito positivo e tem fundo que está muito negativo. Né? Então, eu acho que isso é tudo consequência desse tanto de coisa que pode ser para um lado, para o outro, sabe? Acho que é um pouco disso. Faltaram na aula de diversificação. E às vezes, né, ele falou da dispersão do retorno, às vezes o fundo, claro, cara, tem sua estratégia, mas nem sabe muito bem o porquê que ganhou, né? Falando de dispersão, puxar um pouquinho agora para a Selic, né, para taxa básica de juros. Pelo menos, assim, a gente tem várias formas de medir, assim, públicas, né? A gente tem Boletim Focus, a gente tem a curva, a gente tem as projeções lá do Banco Central. Qual que é o cenário para vocês mais provável que aconteça? E o que depende, né? Quais são as variáveis que dependem para acontecer esse cenário? Porque eu já vi projeção de, sei lá, manutenção na casa dos 13, ou seja, baixando muito pouco, já estou vendo alguns, são talvez poucos, mas tem ali 11,25, 11,5. Então, me parece realmente uma dispersão muito grande, né? Então, assim, por que essa dispersão e o que faria acontecer o cenário que vocês estão projetando, né? Legal. Até vou fazer um comentário, né? Lá a casa, o macroeconomista responsável é o Zé Carlos. O time macro tem uma expectativa de corte na Selic começando em agosto. Tá? Salvo engano, de 25 bips. Só que tem um ponto interessante aí que eu queria falar, que é o seguinte.
a diferença entre, vou chamar de preço de mercado e de projeção dos economistas. Né? Como é que a gente vê isso? Você vai lá no relatório Focus e olha como que ele piorou, está piorando ainda, né? Hoje até não mexeu para os anos à frente, mas ele vem piorando, só que a gente vê ao mesmo tempo que as expectativas de inflação embutidas nos títulos públicos, elas melhoraram. Exato. Né? Então tem uma coisa curiosa. Lá, quando a gente olha no retrovisor, lá no final do ano passado, quando teve a aprovação, a discussão da PEC da transição e a nomeação do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, né, as inflações implícitas, ou seja, as inflações embutidas nos títulos públicos, né, nas NTNBs, elas andaram na frente. Essas inflações implícitas subiram. Respondeu rápido. Né? O Focus ficou atrasado. O Focus foi piorar depois. Né? E de um mês e meio para cá, mais ou menos, as inflações implícitas estão caindo bem, tá? Do NTNB que vence em 2025, por exemplo, só a título de curiosidade aqui, saiu de mais ou menos 6,5, né? Para mais ou menos uns 5,70, 5,75, né? Então você vê um fechamento aí de 70, 80 bips nessa inflação implícita, né? E o Focus piorando de lá para cá. Então tem uma divergência agora, eu acho que é importante pensar nisso aí, tá? Posso dizer que as B são os engenheiros e o Boletim Focus são os economistas. Chegando lá, o economista vai pedir uma reunião. Né? Depende. Eu acho que está tendo uma resposta, né? O mercado está respondendo, a curva longa está fechando, a gente está vendo um prêmio de risco que está caindo, tem a divulgação do arcabouço fiscal. Só para voltar também no tempo, né? Tem muita gente falando do arcabouço fiscal, não sei se é bom, não sei se é ruim, não vou fazer um juízo de valor dele, mas quando o teto de gasto foi aprovado também teve muita crítica. E agora que ele tá saindo aí, né? Tá sendo substituído, tem muita gente falando, não dá para substituir, ele era bom demais, né? Então é bom a gente pensar nisso também, que às vezes no Brasil o pessoal critica muito, né? Só nesse mesmo aspecto, só outro caso aqui, para dar esse exemplo na mesma linha. Lá em 2020, com a Covid, né? Tinha muito banco, muita gente aí, muitos economistas falando, vai ter deflação nesse ano 2020 aqui no Brasil, deflação. Tinha muito gestor também falando, tem que levar a Selic para zero. Tinha mesmo. Né? Tinha naquela época lá. Aí depois levou para 2%, não teve deflação nenhuma, teve inflação, né? E, teve um cavalo de pau do Banco Central, que começou a subir demais, que o commodity disparou, não sei o quê. Todo mundo falou, o Banco Central errou. Só o Banco Central errou, né? Então acho que é bom, né? Olhar para trás aí. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente tem que ver na prática o que é o novo arcabouço fiscal, tá? Eu acho que a gente tem que ver se as reformas vão sair, né? Pode vir uma reforma talvez tributária boa, talvez a gente se surpreenda, né? Então, talvez tenha que esperar e ver o que acontece. Pode ser que tenha coisa positiva aí, e se tiver coisa positiva, a gente pode ver uma Selic caindo antes que o mercado está esperando, tá? Do ponto de vista de economia real, a gente está vendo que as empresas estão sofrendo. Então, parece que está fazendo efeito, tá? Sim. Esse é um ponto. Tem um outro ponto para fechar esse comentário, que é o seguinte. Até tem uma matéria hoje no jornal que está falando de microcrédito, né? Então, acho que é interessante citar o seguinte, né? Na gestão do Roberto Campos no Banco Central, teve uma expansão muito grande do ponto de vista do microcrédito. Exato. Então, teve fintech que começou a surgir para emprestar, né? Tem cooperativas, tá? Então, acho que é bom pensar nisso, porque talvez a gente está olhando aqui para um lado dos grandes bancos e tal, olhando da inadimplência, não sei o que tem balanço público, mas talvez pode ter um problema, né, espalhado aqui nessas fintechs, no microcrédito, tá? Eu acho que esse é um ponto para ter de atenção, tá? A gente está olhando isso também, acho que pode ter coisa daí, né? E isso vai na linha da nossa posição, por exemplo, aplicada. Né? Só para fechar, a gente tem posição aplicada no ano de 2024, então inclinação de curva de juros e tem um direcional aplicado. Tá? E esse aqui está o portfólio do ponto de vista de juro nominal, e a gente é vendido em inflação. Tá? Sim. Eu acho que é bom citar isso, porque a empresa está quebrando, não sei o quê, e a gente está vendo que a atividade está desacelerando. Tá? Bandeira verde, então a gente... A consequência que teve do apagão, né, no quase apagão, não foi um apagão aqui, mas o período de seca aqui, foi que o Brasil ampliou a geração de energia elétrica por outras fontes. Então, bandeira verde, produção recorde de alimento, né? Tem até revisão da Conab aí, o que o Brasil vai produzir a mais de soja esse ano, comparado com o ano passado, é a safra da Argentina desse ano, porque lá teve uma quebra
Uhum. Olha que coisa curiosa, né? A gente vai produzir 25 milhões de toneladas a mais de soja, a Argentina vai produzir 25 milhões só. Uhum. O nosso delta está igual deles. Então, esse é outro ponto. Commodity caindo, o juro subiu no mundo inteiro, demanda agregada cai, indo na linha aí de menos inflação na nossa cabeça. Boa. A gente está gravando hoje, inclusive essa semana tem inflação para sair, né? Semana passada foi... Semana não. 2 semanas atrás foi muito boa a inflação, né? Isso, sai depois de amanhã o IPCA 15 do mês de abril. Isso aí na quarta-feira. Vem notícia boa para quem tá vendido em inflação. Tomara. O pessoal que vendeu inflação lá atrás também, que dá pra dar saída também, né? Coragem. Mas é verdade. E só a última pergunta. Tem algum cenário adverso que poderia acontecer no sentido... Vou aqui jogar lenha na fogueira, mas a gente está de novo gravando aqui no meados de abril, enfim. Mas aí a gente teve o assunto da CPMI. E eu tenho uma preocupação maior. E o mercado, antes do feriado, nem como se nada tivesse acontecendo. Quando foi isso, acho que da quarta para quinta-feira semana passada. E eu achava que ia ter uma reação bem pior. Porque a CPMI, justamente, eu acho que descarta ou diminui muito a possibilidade, por exemplo, de uma reforma administrativa praticamente ficar descartado, né? Tinha uma probabilidade pequena de acontecer, né? E uma reforma tributária talvez cada vez mais difícil. Então, essa é a minha preocupação. Tem esse cenário? Você acha que ele é possível? Olha, eu acho que eu acho que pode ter algum atraso sim, tá? Eu acho que pode ser ruim para a votação do novo marco fiscal, né? Que é para ser ir plenário aí no começo do mês de maio. Eu acho que pode ter um atraso. Agora, a gente tem que pensar que o governo talvez tenha maioria na CPMI, né? Então, esse é um ponto. E eu acho que os temas, né, principalmente do novo marco fiscal, que o Arthur Lira, presidente da Câmara, está tocando esse tema lá. Então, acho que isso tem consenso. Sim. Então, a gente tem que saber que tem consenso. Eu acho que está tendo um consenso já em torno da reforma tributária. Não porque o tema é novo, é um tema fácil, né? Mas porque é um tema que está sendo discutido há algum tempo. Né? Sim, então, já está maduro. Né? Então, acho que, olhando assim, talvez esses itens possam compensar um pouco o atraso que ocorra. Agora, acho que tem um risco de um atraso, sim. Eu não imagino um risco do ponto de vista institucional para o governo de falar participou, não participou, isso ou aquilo. Né? Eu acho que tem um risco do ponto de vista de atrasar a agenda de reforma. Exato. Acho que, a minha preocupação é que pode ter, sim. Acho que a data inicial que a gente estava, de novo, estamos conversando antes daqui da aprovação, mas falava-se em 10 de maio e o começo dessa semana já falam uma data posterior, né? Eu acho que sim, isso mesmo, pode ter. Agora, a gente tem que lembrar de outra coisa curiosa também, né? Teve até um comentário, salvo engano, do Ciro Nogueira, lá no Estadão, tá? Ele falando, o PT, estava se referindo ao presidente do PT, a Gleisi, ele faz muito mais oposição ao Fernando Haddad do que a gente aqui que é da oposição. O que eu quero dizer com isso, né? Que talvez a oposição ela atue nessas reformas, principalmente no marco fiscal, né, no novo marco fiscal, e deixe ele mais, como é que eu posso dizer assim, com menos espaço para gastos, né? Talvez uma coisa melhor do ponto de vista fiscal, né? Então, a gente está vendo coisa nesse sentido aí que a oposição já está nessa linha. Tem matéria falando que o PT vai fechar a questão e vota a favor do que tiver que o Fernando Haddad propor, também pode ser bom. Tá? Acho que tem coisa boa aí. Tem que olhar, tô olhando o copo meio cheio. Porque... tô tentando cutucar aqui. Pra ver se ele fala da catástrofe, é isso? A última catástrofe, para mim, já fala a minha opinião, né? Mas tem o famoso assunto de metas de inflação, né? Isso. E inclusive é um debate que o próprio RCN coloca muito nas apresentações dele, citando Turquia, citando Argentina. E tudo dá a entender que é uma pauta que vai entrar ali, seguindo, né, o trâmite do próprio Conselho Monetário, ele entra na pauta da reunião de junho, né? Primeiro,
você acha que entra em segundo, se entrar, independente da decisão, se muda para você na gestão, né? O que poderia mudar para você na gestão em termos de juros, moeda, enfim, acho que são os principais efeitos, né? Legal. Primeira parte, né? Eu acho que a mudança da meta não entra, tá? Até estou falando isso, não que eu tenha informação privilegiada nem nada disso, mas por conta de declarações de membros do governo. Né? Então, secretário de Política Econômica, o próprio ministro da Fazenda, né? Ministra do Planejamento, Simone Tebet. Então, eu acho que na linha de mudar a meta, rever as metas, não. Eu acho que o presidente do Banco Central está fazendo uma abordagem mais didática do tema, né? Então, até citando aí a apresentação, né? Essa última que ele fez, está lá, ele está mostrando os casos, ó, não vamos mexer nisso. Eu acho que talvez o que pode acontecer, né, em vez de o Banco Central olhar o ano fechado, né, o ano calendário, cumpriu a meta no ano de 2023, né, ele fazer uma coisa olhando o intervalo, 12 meses corrido ou 24 meses, não sei como é que vai ser o intervalo aí, né, mas uma janela móvel. Isso, inclusive, eu acho que já foi até endereçado em alguns comentários do próprio Roberto Campos Neto no passado, e agora o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está falando um pouco nessa linha. Tá? Então, acho que o que pode acontecer talvez é isso, para ter coisa mais suave, um movimento mais suave, né, quando a gente olha essa janela aí. Tá? Esse é um ponto. Sobre se muda a posição, como é que funcionaria isso, né? Depende. Se tiver uma mudança para maior na meta de inflação, então vamos pensar que ela sai de 3 lá no longo prazo aqui para 3,5 ou para 4, né? O que isso mudaria? Se as expectativas de inflação, se elas permanecerem ancoradas, né? Então quando a gente olha aquelas inflações implícitas longas lá, pega uma NTNB que vence em 2030, por exemplo, vê a inflação implícita dela, ou vê o Focus para os próximos anos. Sim. Se isso aí ficar ancorado, significa o seguinte, o Banco Central pode cortar mais o juro. Tá? Então isso é bom até para a posição que a gente tem. Tá. Desancorou a expectativa de inflação. Aí é ruim. Se desancorar, aí o serviço do Banco Central vai ficar pior. A inflação implícita vai subir nas NTNBs, né, de curto prazo, essa implícita curta. Tá? Vai ter que segurar mais um pouquinho. E aí o juro não cai. Então depende de qual vai ser a reação do mercado. O detalhe a parte longa da curva de juros, né, quem comanda, entre aspas, ela, não é o Banco Central, é a política fiscal. Sim. A gente tem que ver quão crível será o arcabouço fiscal, né, para a gente falar, a dívida é sustentável, não é? Como é que está isso aqui? Beleza, não desancorou tanto assim, né? Pode acontecer isso. Pode ser que aconteça outra coisa também, né? Vou colocar um outro cenário aqui, que em vez de mexer no nível da meta, né, se mexa no intervalo, nas bandas inferior e superior da meta de inflação. Pode ocorrer isso, né? Se acontecer isso, o que significa? Significa que o Banco Central até poderia cortar mais cedo que o mercado espera, porque você tem você pode ter, né, dado que você tem uma banda mais larga, uma suavização, né, da inflação, tá? Ele não precisa entregar uma inflação baixa no curto prazo. Ele tem uma banda mais alta, né? Poderia ser esse caso também. Só pegando esse gancho, que você está falando da ancoragem aí, principalmente da inflação, né? Você até num ponto, mais ou menos uns 20 minutos atrás, falou um pouquinho dessa inflação caindo, mas não pela uma atividade econômica, né? Talvez só ali, como você falou, empresas que quebram e não ativam, então ele não consegue nem chegar ao produto final, né? Enfim. E como que você vê esse prazo, esse tempo, para realmente a gente conseguir trabalhar algo com atividade econômica mesmo voltando? Como é que você vê isso, Thiago? Olha, pergunta legal essa, tá? Até hoje eu estava olhando um gráfico lá, e aí o analista ele fazia um lag, né? Mexendo duas séries temporais lá de 2 meses, né? 2 períodos. De 2 trimestres, né? 2 trimestres. Comparando inflação PPI do produtor com o CPI varejo, né? É o que a gente imagina aqui, se a gente for olhar o IGPM e IPCA, né? Então, eu estou falando um dado aqui de 6 meses de prazo, né? A gente está vendo o IGPM despencar, então você espera um pouco aí, isso vai se refletir no varejo.
talvez é um prazo aí para mim factível. A gente já vai começar, a gente já está vendo, na verdade, né? Esse é um ponto. Isso está sendo mais observado, não aqui no Brasil, vou fazer um parêntese aqui, mas lá fora, tá? Principalmente na zona do euro, tá? Que está tendo um núcleo de inflação bastante alto, tá? Ele não está mostrando indício que está caindo. Tem a notícia boa de lá também, que parece que o índice de dispersão, né, ou a difusão está diminuindo, né? Então, esse é um lado positivo que tem lá na zona do euro. Mas voltando aqui para o Brasil, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a inflação de coisas que dependem de crédito está começando a cair forte, tá? O que é isso? Então, vou dar um exemplo aqui. É capa de jornal, foi capa de jornal. Você quer comprar um carro novo, né? Primeiro que o preço do carro está muito alto. Aí você fala, beleza, eu não vou comprar esse carro aqui à vista, vou pegar um financiamento. Você fala, pô, não dou conta também de entrar no financiamento. Então, você desiste de comprar o carro. Está lá na capa do jornal. Os estoques das montadoras estão aumentando. Então, a gente já está vendo que os itens que são bens, né? Bens têm valor agregado maior, né, do que, por exemplo, um serviço, né? E são mais dependentes de crédito do que de renda, né? Esses estão desacelerando mais rápido. Então, a gente já está vendo isso, tá? Essa parte aí de bem já está desacelerando. A gente está vendo que as commodities estão desacelerando, isso vai influenciar a alimentação no domicílio, pode ter surpresa para baixo aí, tá? Acho que é bom ficar de olho nisso, tá? A gente está vendo a parte de administrar, talvez, né, com energia aí, a gente não vai ter mais surpresa negativa de bandeira amarela, vai ser verde, talvez por mais tempo. Isso é positivo também. Sobre a parte de serviços, né? A atividade econômica está forte. A gente vai começar a ver os primeiros indícios quando a gente observar lá no CAGED, né, que é o Ministério do Trabalho que divulga, e vai ver que as contratações estão diminuindo, vão diminuir. Depois a gente vai ver no dado da PNAD lá do IBGE que o desemprego vai aumentar. A gente tem que ficar de olho nisso. Tem outra questão. Tem alguns economistas, aí tem um ponto de discordância, a gente tem que ir mais a fundo, que falam, pô, mas a massa salarial está aumentando, né? Mas quando a gente vai ver esse dado de massa salarial, ele computa os auxílios. Então, o PAPEC da transição foi 2% do PIB que entrou ali. Entendi. Tá? Então, não sei se o poder de renda, a renda do brasileiro tá tão grande assim. Sim. Né? Se tivesse tão grande assim, eu acho que não teria carro com estoque aumentando, esse tipo de coisa. O cara compraria. Então eu acho que esse é um ponto. Quando a gente olha os dados de crédito também, na adimplência já está subindo, na adimplência de cartão de crédito está subindo, na adimplência de cartão de crédito é aquela que tem um juro alto, né? Você está lá, você deu vontade, você passa o cartão de crédito, depois você vai pensar no como que você resolve o problema. Está subindo muito. Eu acho que teve uma mudança também, quando a gente ficou, na época do Covid para cá, trancado em casa, vai fazer compra online, sim. Né? Tá tendo reflexo lá. A gente já está vendo, matéria de jornal hoje que eu até comentei, problema com microcrédito. Tá? Aqui vale outro comentário. Na época da Covid, para salvar as pequenas empresas, né? Não só o Brasil, vários governos fizeram isso. Eles foram lá e fizeram pacotes. Falaram, você não precisa pagar agora não, vamos rolar isso aqui. Né? O Pronamp, que teve aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos teve a questão do débito estudantil. Né? O problema é que agora está vencendo isso. E agora o crédito ele está mais caro e está mais escasso. Tá? Então a gente vai ver um problema na rolagem. Então, acho que são esses os dados que a gente está de olho. Tá? E vai começar a ver talvez vendas no varejo, vai sair amanhã, né? Talvez vendas no varejo venham um pouco mais fraco, né? Talvez a produção industrial comece a desacelerar, já está desacelerando, né? Está respondendo primeiro. E a gente vai ver que, de fato, o juro está fazendo efeito. E aí a grande questão é, como foi muito juro num espaço de tempo muito pequeno, talvez faça um efeito mais rápido. Tem que observar. Tá? Não foi o caso até agora, né? Quando a gente olha, de fato, os núcleos de inflação, eles estão num nível mais alto, né? Mas tem alguns indícios que começam a mostrar que a atividade já está desacelerando, como era esperado. Então, a gente acaba passando por um momento ainda, principalmente para o investidor, para a pessoa física, né? Bem nebulosa ali no sentido de o cara ter muita dívida, né? Ele vai... Tá caro, né? Isso aí a gente já sabe, ok, essa rolagem está complicado, mas ele contraiu muita dívida, né? E ele não vai conseguir pagar. É basicamente isso. E não adianta você salvar ele de novo, porque vai ficar na mesma fake que tá. Né? Você dá auxílio e continua agregando algo que fica complicado. Então acho que isso é muito importante até na hora de ser líquido, na hora de aplicar, né? Porque, cara, às vezes ele faz sempre aquele...
aquele cálculo, né? Não aplico, prefiro pagar a prestação ou deixo aplicado, né? Então você tem que ter um cuidado muito grande nisso. Isso, né? Exatamente. Eu acho que esse tem que fazer conta, né? Essa é a... Aula, hein? Muito bom, hein? Aula também de otimismo, né? Né? Você viu? Eu gostei dele. Mas só para fazer um comentário Claro, sobre deve. otimismo. Não, sobre o otimismo. Eu acho que tem riscos, né? Então aí a gente tem que dar uma olhada no global, né? O que pode ser risco aqui, né? Eu acho que para o Brasil, de fato, a gente está com a cabeça um pouco mais otimista com as posições, não quer dizer que esteja otimista com a economia, né? Que aí a gente tem que pensar o seguinte, do ponto de vista de economia real, ela vai enfraquecer, a atividade econômica vai cair, né? Então a gente tem que pensar nisso, do ponto de vista de economia real, não vai ser tão legal assim. Desemprego continua avançando. Isso, exatamente. Do ponto de vista de posição, parece que tem uma oportunidade ali, dá para se ganhar dinheiro mesmo num cenário né, que não está tão legal assim no nosso dia a dia. Né? Então esse é um comentário aqui. Isso se reflete também na posição que a gente tem em bolsa, né, só para falar de renda variável. A gente tem uma posição que ela é comprada naquele Small 11, né, então em Small Caps, e vendido em Bova 11. A gente combinou o discurso. Esse você gosta. Adora. É uma posição de final de ciclo, né? Então a gente está no final de ciclo de política monetária aí, do ponto de vista macro, a gente gosta dessa posição. Começou a ter corte de juros, não sei se demora mais ou menos, pode pensar no direcional comprado em bolsa, né? Sobre riscos, eu acho que a gente tem que olhar o externo, tá? O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem que ficar de olho nessa inflação da zona do euro, tá? Para ver, o que está acontecendo com a atividade lá, está forte mesmo, né? A inflação não está desacelerando, esse é um ponto. Eu acho que tem a questão dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos é engraçado porque foi de soft landing para hard landing, para no landing. Aí, né, no final do ano passado, teve pivô do Fed, e aí depois já precificou, o cara subiu 0,25 e pode subir 0,50, aí o banco quebra, é 0,25. Então, eu não descarto ter algum problema maior lá nos Estados Unidos. Né? Como é que isso se reflete em posição? Talvez, se a gente for fazer uma analogia, estou fazendo essa analogia agora, acho que ela é interessante. Há 2, 3 anos atrás, na Covid, os economistas discutiam o lower bound, né? Até onde os bancos centrais poderiam cortar as taxas de juros. Né? Então, no Brasil foi o 2%, foi criticado, lá na zona do euro menos 0,50%, lá nos Estados Unidos ao 0%, né? Lower bound. Talvez, com as famílias mais alavancadas, as economias soberanas mais alavancadas, as empresas mais alavancadas, você tem um upper bound. Sim. Né? Foi muito rápido, o cara subiu numa velocidade aí de 0,75 padrão América Latina, né? Lá nos Estados Unidos. O banco começou a quebrar. Parou, não está tendo mais movimento lá, então o problema acabou. Não sei, foi só isso mesmo? O banco ali quebrou, agora já está tudo bem de novo? Né? Então, em posição, talvez se tiver uma recessão, se ela aparecer antes, talvez o juro caia antes lá, né? Então a gente tem uma posição aplicada, a gente é aplicado no FRAD cupom cambial, por exemplo, de curto prazo. A gente tem a posição pequena comprada em dólar, também um pouco de reflexo disso aí, tá? Um olho tanto na parte de commodities, tanto na parte fiscal de Brasil quanto lá fora, tá? E o outro comentário nessa mesma linha é o seguinte: em janeiro desse ano, teve uma reunião do Banco Central dos Estados Unidos, e muita gente falou, o Powell foi dove, né? E aí saiu um número muito alto, né, do payroll, né, da criação de vagas de trabalho. 517 mil vagas foram criadas. Né? E aí o pessoal falou, na semana seguinte ele tinha que fazer uma comunicação, estava lá na agenda dele, ele ia fazer uma entrevista lá no canal de TV. O mercado, né, os analistas estavam falando, agora ele vai ser rock, né, porque ele foi dove, saiu um dado de atividade alta, e ele foi dove. Aí a dúvida que a gente ficou lá foi, o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo aqui? Que ele teve oportunidade de ir na outra direção e não fez isso, né? Então essa é uma pergunta. Será que ele vai continuar com um ciclo intenso de alta de juros, sendo que ele foi dove lá atrás, depois de um dado forte de mercado de trabalho, e agora que o banco já começou a quebrar, a commodity está despencando, ele vai continuar ele vai querer ser rock? Né? Isso é uma dúvida. Sim. Não sei, será que não foi premeditado? Será que
Não tô querendo achar que o cara é burro, né? O pessoal falou desse jeito. Né? Talvez não, talvez ele tá vendo algo. Outro comentário também na mesma linha do processo de desinflação, que é positivo também, é a questão de reabertura de China, né? Saiu lá no final do ano passado, reunião do Partido Comunista, a China tá reabrindo a economia, não sei o que, muita gente olhou para as economias ocidentais e falou, vai ser parecido, ó, vai subir a inflação lá, né? O que a gente está vendo é que não está subindo a inflação, está tendo deflação lá, né? Então, esse é outro ponto também. Porque lá o sistema foi diferente, lá não teve essa expansão fiscal que ocorreu nas economias ocidentais, né? Então, muito da inflação, né, tem gente que fala a inflação como um processo monetário, pode ser uma quebra um choque de oferta, pode ser também quando o governo gasta muito, né? Lá o governo não gastou muito. Então está tendo uma reabertura que não está sendo inflacionária, né? Está exportando deflação, vamos pensar desse jeito, que ajuda também. Então, estou vendo aqui umas notícias mais positivas, né? Não só fruto de Brasil, mas fruto de vários bancos centrais subindo os juros no mundo. A economia vai desacelerar, o risco é se desacelera demais e vem uma recessão pela frente e como lidar com isso, né? Esse é o grande ponto, dado que o fiscal já foi muito grande, feito nos últimos anos, né? Então talvez o que tem para ser feito seria um processo mais cedo de corte de juros em economias avançadas. Talvez o dólar poderia subir sim nesse cenário. Na minha cabeça. Boa. Que aula, hein? Já dá para aplicar, né? Tiagão, não sei se o Henrique tem também. Como que a gente acha vocês na rede social, Henrique? Cara, LinkedIn, Instagram não temos. 20 Partners. Isso. Então, o LinkedIn da 20 Partners de você, Tiagão. Eu acho que quem tiver curiosidade, né? Eu tenho o LinkedIn, Thiago Freitas. Né, a gente coloca na descrição também. Isso. Ali. Não sou muito ativo nas redes sociais para Cara, te falar, isso. Deveria ser. Foi uma aula, hein? Eu seguiria. Eu sigo muita gente, então eu pego uma ideia, um pouco. Aí você vai pegando um pouco de um pouco do outro. Acho que essa é a beleza. E quem tiver interesse no nosso trabalho, então a gente tem alguns fundos distribuídos nas principais plataformas, né? Queria citar de novo o 20 Valorem, 20 Equilíbrio, 20 Retorno Real, um fundo novo, está com 2 anos e 3 meses. Está com um retorno bem interessante no ano e desde o início. Acho que vale a pena dar um conferida. Valor é tradicional na plataforma. Quem quiser saber um pouco mais, tem lá o nosso site, 20partners.com, tá? E a gente está à disposição. Acho que é isso. Obrigadão. Muito bom. Abraço, Marcão. Muito obrigado, muito gentil. Que aula aqui, hein? É do Ita. Eu te falei que era do Ita. Eu tava pensando em começar o MBA, mas eu acabei de fazer já. A gente tem que fazer, agora vai fazer o doutorado. Tiagão, brigadaço. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até mais. Valeu. Tchau.